Você já teve vontade de tacar fogo num desenho enquanto fazia ele? Essa semana eu fiz um esboço com tinta no braço da Thaisa de um dragão, me deu uma ideia muito louca. Eu pensei, cara, deixa eu pintar em você pra ver como vai ficar esse aqui. E na hora ele gostou tanto da ideia, mas tanto da ideia que eu pensei, cara, eu preciso disponibilizar isso, preciso mandar isso pro mundo pra ver o que vai sair, né? Até, é claro, eu começar a mandar pro papel e, bem, as coisas não saíram bem como eu imaginava. Comecei o desenho despretensiosamente, como costumo fazer, fui desenhando, achando legal aquilo que eu tinha pensado. Confesso que no dia que eu desenhei, de fato, no papel, já tinha se passado quase 15 dias do esboço no braço da Thaisa. Então, quase tudo que eu havia imaginado, eu esqueci. Então, primeira frustração aconteceu aí, cara, eu tava com uma ideia muito louca pra fazer as escamas, as asas, a cabeça desse dragão e agora eu não me lembro o que fazer. Bola pra frente, né? Vamos ver o que sai. Fui jogando os traços, fui acrescentando os detalhes e fui gostando do que estava saindo, até começar as asas. Aí foi a segunda frustração, porque, cara, eu fiz ali como se eu tivesse fazendo o movimento das asas, né? E o movimento no volume, o formato delas, achei que tava ficando bem bacana, mas eu afastei um pouco o olho e falei, cara, que bosta é essa que eu tô fazendo? Parece que não casava com o restante do desenho. No primeiro instante até pensei, deve ser algo de momento, né? Eu acho que eu fiz aqui, eu não gostei muito agora, mas vamos deixar dar uma maturadinha enquanto eu dou sequência em outros detalhes. Mas mesmo de canto de olho, aquilo tava me ardendo os olhos, parece que tava me corroendo por dentro. Então eu tive que ouvir a voz do coração e pá! Meti a borracha em tudo. O problema agora era, o que eu faço no lugar para poder ficar bacana? Eu gostaria que casasse com o restante do corpo do dragão que eu fiz até então, né? Então eu comecei com sombreamentos, seguindo a mesma linha do que eu tinha feito no corpo do dragão. Comecei com as sombras meio marcadas, desenhei as áreas de luz e sombra, fui acrescentando alguns detalhezinhos e confesso que eu fiquei meio apreensivo, afinal já tinha feito uma cagada antes, eu não queria seguir os mesmos passos again. Mas a gente não está sujeito a cagadas, né? Então a gente tem que aceitar o erro nessas horas e falar, beleza, errei. Vamos ver o que eu consigo fazer daqui pra frente. E foi me agradando um pouquinho mais o que estava saindo até então. Percebi que até estava ficando assim um pouco mais enquadrado, um pouco mais parecido com o que havia feito no corpo do dragão. Ainda não era o ideal, ainda não tinha algum detalhe que estava me incomodando, mas eu não ia me preocupar com isso agora. Eu tinha um desenho inteiro pela frente, né? Pensei, se em breve eu tiver outra ideia, voltamos aqui. Nessas horas eu já tava, deixa o lápis me levar, lápis leva eu, porque eu não lembrava exatamente aquilo que eu tinha idealizado para esse desenho, mas eu tava curtindo até aqui um pouco daquilo que o lápis estava me trazendo. Inclusive essa cabeça desse dragão, eu tive que fazer tudo literalmente de cabeça, porque eu estava sem referências, estou sem internet em casa no momento. E eu tive que fazer tudo lembrando um pouco daquilo que eu tinha visto até então em jogos, filmes, livros e desenhos e coisas do gênero. E nessas horas, como é difícil fazer algo que você enxerga na sua cabeça, mas tem uma dificuldade tremenda de mandar para o papel. Você já teve essa dificuldade também? Conta para mim aqui nos comentários o seu relato. E conforme eu fui desenhando, fui soltando mão, fui gostando do desenho. Até que cheguei na maior de todas as minhas frustrações desse desenho. O fogo do dragão. Eu comecei fazendo com linhas, pensei, uma fluidez aqui, demonstrar uma espécie de fluidez e pá, achei uma bosta. Falei, que merda é isso que eu tô fazendo? Não combina em nada com o restante do desenho. Então, pensei, eu vou fazer tudo rachurado, que nem eu fiz as sombras lá em cima, né? Como se fosse algo sem traços mesmo, né? E fosse subindo, construindo. Na minha cabeça estava a coisa mais linda. Até que eu fui testando isso e conforme eu ia desenhando as labaredas, as chamas, eu fui gostando ainda menos da ideia. Eu falei, e pensava o tempo todo, né? Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo aqui, gente?
Mas não desanimei, vou deixar o destino me guiar aqui, vamos ver o que vai sair. Eu confio na minha intuição e sei que vai dar boa. E na verdade é uma bosta. Mas enfim, continuando o papo, eu fui fazendo os foguinhos, eu fui acrescentando mais chamas e labaredas para ver se melhorava a ideia, melhorava o preenchimento. Mas a sensação de que estava ficando ruim me batia o tempo todo. Então, o que eu fiz? Vamos dar sequência nesse desenho e ver outra coisa. Vamos fazer para outra coisa. Quem sabe eu ali fazendo o céu me saia um pouco dessa sensação e me venha uma luz desse fogo e me ajuda a melhorar ele, né? Mas fui burlado pela minha mente e voltei para ele dentro de alguns instantes. Aquela necessidade ardente, literalmente, de consertar, de melhorar isso, ela ficou batendo o tempo todo em mim. Eu não conseguia fazer outra coisa sem pensar, sem querer olhar para aquele fogo e ver o quanto ele me incomodava. Da mesma forma que as chamas consumiam essa igreja que eu acabei de desenhar, a sensação estava me consumindo por dentro, estava queimando. É incrível como que... Não sei vocês mas eu tenho uma espécie de perfeccionismo interno. E se eu faço algum desenho e ele não sai como eu imagino, como eu espero, mesmo que eu não esteja conseguindo imaginar muita coisa, aquilo fica batendo nervosamente dentro de mim. Então era como se fosse uma madeira boa que estava ali queimando por horas. Primeiro porque, como haviam se passado dias do esboço, eu não lembrava o que eu havia imaginado. Segundo, porque a asa já estava me incomodando ali, eu não conseguia fazer alguns detalhes como eu estava visualizando em minha mente. E depois, para piorar ainda, esse fogo, que agora, enquanto eu estou gravando esse áudio, eu olho para ele e vejo um monte de grama e tentáculos saindo do chão. Nada a ver. A essa altura do campeonato eu já estava em uma fase de desapego, sabe? Tipo, eu estava continuando o desenho porque eu sentia necessidade de terminar ele. Mas eu já não ligava mais o que ia sair de bom ou de ruim. Tipo, tava simplesmente deixando acontecer. Tanto que depois eu voltei pro fogo de novo para ver se eu conseguia ajeitar ou encaixar mais algum detalhe nele, né? Apesar dos pesares, o desenho até que ficou bacana. Eu vou deixar ele agora em stand-by, namorar ele por um tempo, quem sabe postar, ver se alguém gosta dele. Mas futuramente, em breve, eu mexo nele de novo ou refaço, taco fogo de verdade nesse aí e refaço o desenho. Eu espero que você tenha gostado e que tenha, sei lá, te gerado alguma reflexão, alguma análise sobre como você lida com esse tipo de situação. Conta aí nos comentários, eu quero saber como que você reage quando tudo começa a dar errado.